Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou gravando uma série de vídeos que eu vou lançar gradualmente com um depoimento, basicamente, de como é que foi a minha iniciação nesse universo do colecionismo, tá? É uma coisa que praticamente passou da minha mãe para mim. Minha mãe já era uma colecionadora, um pouco sem critério, não tinha um método, não tinha uma ordenação, mas a gente tem sempre que, né, aprimorar o que os nossos antepassados já faziam de melhor, né? E preservar, colecionar, é acima de tudo preservar a memória, tá? E basicamente, eu já gravei um vídeo falando também sobre isso, a nossa memória é o que nós temos de mais bacana, de mais sagrado. Todas as memórias da nossa vida, todos os nossos melhores momentos, e até os ruins também, vale a pena a gente guardar, porque são aprendizados, né? Mas é muito importante isso. E o colecionismo traz as memórias junto com ele. Quando você lê uma determinada história, qual foi a sensação que você teve, com uma música, o que ela te recorda, e isso é muito legal. Um filme, quando você viu um filme, qual foi a sua primeira impressão, e depois você revendo, porque também essa questão do colecionismo são aquelas pessoas que não enjoam de ver, de ouvir, de ler aquilo que sempre gostou, né? Tem muitas pessoas que jamais serão colecionadores, até porque não têm a menor paciência para ver, ler, ouvir a mesma coisa duas vezes. Eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que dizem que não tem paciência nem de ver um filme duas vezes. Ah, não, só vejo uma vez, tal. Série, a mesma coisa. Livro, a mesma coisa. E hoje em dia muita gente não tem nem paciência para ler livro, né? Hoje em dia tudo tem que ser muito rápido, muito ágil. Até por isso eu tenho gravado vídeos mais longos, em que eu converso com pessoas que gostam de um bate-papo maior, e feito os shorts, que nos shorts eu falo objetivamente um determinado assunto, o mais rápido possível, porque eu sei que a pessoa já está passando o dedo para trocar, porque aquilo ali já foi muito para ela. Eu, de certa forma, lamento um pouco isso, porque o aprendizado nunca será feito em 3 minutos. Não tem como você aprender nada em 3 minutos. Qualquer coisa que você queira aprender, você vai ter que dedicar muito mais tempo, tá? Mas vamos lá. Então, eu já gravei um vídeo em que eu falei da minha iniciação na literatura, né? Como é que foi mais ou menos que isso aconteceu. Já gravei um vídeo que eu falei a minha iniciação na música, no rock, no melhor do rock, o rock erudito, o heavy metal, o hard rock, que são os que eu gosto, né? E eu costumo dizer também que eu não sou nada eclético, esse clichê que muita gente, eu sou eclético. Eu acho que quem diz que é eclético, na verdade, não gosta de nada, tá entendendo? Ele não presta atenção em nada, então para ele tudo tá bom. Quem gosta, quem aprecia, quem realmente saboreia uma música, ou até uma comida, né? Um prato bem feito, um doce bonito, bem feito e tal, ela vai repetir aquilo ali dezenas de vezes. Eu vejo determinados filmes dezenas de vezes, já vi dezenas de vezes, e se chegar um amigo, alguém que chegou e nunca viu aquele filme, eu vou assistir de novo com a pessoa, tá? Séries, a mesma coisa, livros, a mesma coisa, quadrinhos, a mesma coisa, música, então, nem se fala. Gente, eu não tenho a menor ideia de quantas vezes eu já ouvi o Yes, o Pink Floyd, a coleção toda, o Led Zeppelin, a coleção toda, meu Deus. Eu prefiro ouvir várias vezes a mesma coisa, ver várias vezes o mesmo filme, do que experimentar coisas novas e achar uma bela porcaria. Até por isso, eu estou gravando essa série de vídeos aí que eu dou dicas de filmes satisfação garantida, né? Porque são filmes antigos que já passaram pelo julgamento da história e merecem e devem ser vistos várias vezes, porque são muito bons. Né? Ao invés de você ficar tentando ver filmes novos e só ver porcaria, porque é uma enxurrada de porcaria o que tem de uma forma geral, não só no cinema, mas também na literatura, também nos quadrinhos, né? E na música. Na música, então, pelo amor de Deus, eu acho que o pior atualmente é a música, lamentavelmente. Mas vamos lá. E nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho da minha iniciação com os filmes, que depois viraram também o gosto pelas séries. Mas isso foi um segundo momento, né? Eu comecei com os filmes. E comecei, logicamente, como um garoto normal, vendo televisão. Os filmes sempre foram na televisão. E ali eu comecei a apreciar alguns grandes
diretores, alguns, principalmente os humoristas. Eu lembro que eu comecei muito pelos humoristas, e o primeiro a me chamar a atenção na época foi o Jerry Lewis. Eu vi aqueles filmes do Jerry Lewis na sessão da tarde da Globo, né, que eram divertidíssimos. Até hoje eu continuo achando eles extremamente engraçados. É lógico que o humor é um estilo muito mais datado. Ele é muito mais específico de uma época. O que é muito engraçado numa época, frequentemente na outra já não é mais tão engraçado. São estilos de humor que tem muito mais... O humor, acima de tudo, ele é uma crítica social. O bom humor, o melhor do humor, é uma crítica social que é marcado por uma época. Porque o que é engraçado numa época não é mais engraçado em outra, porque as coisas mudam. E aí essa crítica social também muda. Né? Então, eu não vou aconselhar ninguém ao ver meramente o Jerry Lewis, que estou falando alguém novo, né? Alguém com 20 anos, tal, porque talvez não ache a mesma graça que eu achei naquela época, apesar de que é questionável. Por quê? Eu assisti Charlie Chaplin, que bem mais velho do que eu, infinitamente mais velho que eu, e consegui perceber, consegui entender a graça do Charlie Chaplin, e é genial até hoje. Continua sendo reverenciadíssimo. Né? O Jerry Lewis, inclusive, era um fã do Charlie Chaplin. Inclusive, ele tem algumas sequências, algumas cenas do Jerry Lewis em que ele faz verdadeiras homenagens ao Charlie Chaplin, principalmente a fase do cinema mudo do Charlie Chaplin, em que o Charlie Chaplin tinha que ser absolutamente genial para contar uma piada sem ter fala, sem poder falar, sem ter diálogo. O cinema era mudo, né? E realmente é sensacional. Posteriormente veio tudo isso, e pela televisão também eu tive acesso a, mais uma vez, ao humor, né? Eu lembro do que eu achei de sensacional, por exemplo, como Ginny é um gênio, A Feiticeira, o Agente 86, que para mim até hoje é engraçadíssimo, né? Mas é humor datado, anos 60, tá? É complicado isso aí. E nas séries de televisão também eu fui descobrindo aquele universo que eu já gostava da literatura, a ficção científica, com toda a grandiosidade, com a genialidade de Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, que é absolutamente uma referência até hoje. Da mesma forma com as séries que fizeram sucesso enorme naquela época, Perdidos no Espaço, O Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, que eram sensacionais naquela época. Quando eu evoluí um pouquinho, os filmes começaram a interessar, aí começaram a surgir aquelas grandes produções, né? Eu me lembro do Destino do Poseidon, um filme absolutamente sensacional, que eu acho que, inclusive, não envelheceu, tá, gente? Não envelheceu. O Destino do Poseidon continua sendo um filme incrível, lá dos anos 70, tá? Inclusive, nos shorts eu tenho feito referência a todos esses filmes, tá, gente? Então foi basicamente isso aí a minha iniciação. Logicamente, aos poucos foi crescendo o universo, né? Eu descobri os filmes de terror, né? Que nos anos 80 começaram a ser muito fortes, muito poderosos, né? Eu vou dizer, eu acho que o primeiro filme de terror que eu vi no cinema, não, no cinema não foi, mas um dos primeiros filmes de terror que eu fiz foi Carrie Estranha, do Brian De Palma, 1977, se eu não me engano. E daí vem Sexta-feira 13, que é A Hora do Pesadelo, e aquelas coisas todas que foram, né? Logo depois veio Poltergeist, e aí eu fui meio que, eu gosto disso, tal, não sei o quê. Paralelamente também ficção científica, né? Os filmes marcantes da época, eu vou lembrar aqui de Força Sinistra, de Fuga no Século 23, alguns filmes assim absolutamente extraordinários que não envelheceram, continuam sendo filmes muito interessantes. Tá? Logicamente, também as séries de televisão deram um salto de qualidade. Até os anos 90, mais ou menos, as séries de televisão eram muito fraquinhas, eram muito infantizinhas, tinham algumas coisas diferentes, com essas que eu citei aqui, né? Mas que não tinham uma produção mais caprichada, eram um pouco mais simples, mais pobrezinhas. E a partir dos anos 2000 é que as séries dão um grande salto de qualidade e de produção mais sofisticada, né? Acho que a primeira que eu lembro assim é o Lost, que eu acho uma série extraordinária também. Tá bom, gente? Fica aqui esse depoimento sobre a minha iniciação na sétima arte, de uma forma geral, tá? E no terceiro vídeo que eu gravo dessa série. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Deixa o gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. E até a próxima.